Olá, olá! Esta é a quarta parte de uma série de vídeos tutoriais sobre os princípios básicos da epistemologia. Como sempre, recomendo seguir os vídeos na sequência, porque os conteúdos seguem uma progressão explicativa. No vídeo anterior, tratamos do desafio do ceticismo e neste continuaremos neste desafio, acrescentando mais 3 argumentos céticos. Esqueci de mencionar que no vídeo anterior abordamos o argumento cético da regressão infinita e nesse trataremos de mais 3. É que eu alterei aqui a ferramenta. Bem, então temos que os argumentos céticos, eles são basicamente hipóteses que visam mostrar que a justificação que possuímos, baseada em nossas experiências, é a mesma em um cenário bom, que seria um cenário de conhecimento, e num cenário cético, levando à conclusão de que o conhecimento está ausente num cenário bom. O objetivo, portanto, desses argumentos é justificar a razão pela qual a verdade não pode ser alcançada. Então, como eu mencionei, apresentarei 3 argumentos aqui, e o primeiro deles é o argumento da ilusão dos sentidos. Esse argumento da ilusão dos sentidos, ele foi proposto por Alfred Ayer, certo? E ele é basicamente uma proposta que visa questionar o realismo ingênuo. O realismo ingênuo, para quem não sabe, é uma perspectiva dentro da filosofia, mais especificamente na filosofia da ciência, que defende a existência de um mundo externo, independente e cognoscível. Para justificar a sua discordância, Ayer propõe o exemplo de uma moeda que parece redonda para um observador A e elíptica para outro observador B, para ilustrar como as aparências podem variar. Então, se a gente pegar aqui, para fazer um resumo melhor uma síntese, né, dessa proposta dele, se a ideia dele é questionar o realismo ingênuo, e o realismo ingênuo defende a existência de um mundo externo independente e cognoscível, o que ele quer com isso? Ele quer mostrar que esse realismo extremo não está tão correto assim, porque as propriedades do mundo, elas não são tão independentes do observador, e é por isso que dos observadores, na verdade, e é por isso que ele vai propor isso, que 2 observadores enxergam e percebem o mesmo objeto de diferentes maneiras. Então ele propõe isso da moeda, que para um observador A, essa moeda ela vai ser redonda, e para outro observador B, ela vai parecer mais elíptica, ok? Vamos então fazer uma leitura rápida de um trecho do argumento dele, ok? Aqui o argumento dele menciona um pau torto. Eu não encontrei nenhum pau torto e nem moedas que pudessem ilustrar aqui a diapositiva. Então, eu mostro essa imagem que é de um remo debaixo d'água. Então, começando a leitura. Por exemplo, observa-se que uma moeda que aparenta ser circular numa perspectiva possa parecer elíptica noutra, ou que um pau que normalmente vemos direito pareça torto quando observado dentro de água. Deve-se presumir que o pau não muda na sua forma quando colocado na água. Daí resulta que pelo menos uma dessas percepções visuais é ilusória, pois um pau não pode ser torto e direito. No entanto, mesmo no caso em que aquilo que vemos não corresponde à verdadeira natureza de um objeto material, é suposto que estejamos a ver qualquer coisa, daí ser conveniente atribuir-lhe um nome. É com este propósito que os filósofos recorrem ao termo dados dos sentidos, ou sense data, como veremos depois, ok? Bem, então, esse daqui é uma visão mais integral do argumento. Vamos ver agora, vamos reduzir esse argumento
a um mínimo lógico, ok? E reduzir ao mínimo lógico é eliminar tudo que está excessivo no argumento para a gente enxergar com mais clareza as premissas e a conclusão, ok? Então, o mínimo lógico do argumento de Ayer seria a premissa 1: objetos materiais podem parecer diferentes sob condições distintas. Por exemplo, a cor muda com a iluminação. Na premissa 2, se percebêssemos diretamente os objetivos, suas aparências sempre corresponderiam às suas propriedades reais. E essas duas premissas fazem Ayer chegar à seguinte conclusão: não percebemos diretamente os objetos, mas sim sense data, ok? Então, temos aqui o argumento dele reduzido a um mínimo lógico. E vamos ver agora algumas imagens que enganam o sentido para, de certa forma, complementar esse argumento. A primeira que temos aqui é uma imagem, e eu vou circular aqui, ó. A gente tem o que parece ser uma cabeça de uma pessoa idosa, ok? Entretanto, se a gente olha aqui, ó, é o chapéu, o rosto de um outro homem, e ele está em cima de um cavalo, ó. E aqui tem um outro animal, ok? Uma outra imagem seria essa daqui, aonde a gente tem, nessa parte, seria uma caveira, ok? Aqui no olho da caveira e no nariz podemos já ver dois outros indivíduos. Aqui uma mulher, aqui a cabeça de um homem, a mão do homem, e aqui, onde seria a boca da caveira, vemos então uma mesa com os copos, a mão da mulher. Aqui atrás também tem algumas imagens, aqui também, ok? Então, vemos que conforme o modo como visualizamos a imagem, podemos perceber distintas coisas. Aqui uma outra imagem, de novo também, aqui circulando, é o rosto de um homem de idade. Aqui, onde seria o olho, tem o rosto de um outro homem, o chapéu, e aqui o corpo dele, e aqui uma mulher segurando uma criança, certo? Aqui também temos o que seria uma poltrona, né, que parece ser o rosto do Salvador Dalí, na verdade, e aqui temos uma mulher. Então, conforme o que é interessante, assim, claro, não vou fazer uma descrição exaustiva das imagens, nem é essa a ideia, mas é simplesmente mostrar para complementar que, dependendo da forma como olhamos uma imagem, percebemos diferentes coisas, ok? E também para ressaltar isso, que aquilo que é diferente, né, daquilo que os sentidos percebem, que é justamente o cerne do argumento de Ayer. Bom, segundo ele, essa variação nas aparências desafia a noção de que estamos percebendo diretamente as propriedades reais do objeto material, no caso, a moeda. Se a moeda é realmente redonda, como pode parecer elíptica para outro observador? É importante notar que aí ele não está argumentando que a moeda realmente possui ambas as formas. Não é isso que ele está dizendo, que a moeda é redonda e elíptica simultaneamente. Não, não é isso. Mas sim que ele está apontando as limitações do realismo ingênuo. E quais limitações seriam essas, né? Que as coisas materiais podem apresentar aparências diferentes e diferentes observadores, ou ao mesmo observador em condições distintas. Uma vez que as percepções podem ser ilusórias ou delusivas, não se pode confiar que o que percebemos diretamente seja a coisa material em si, mas sim um objeto de diferente natureza, muitas vezes denominado dado sensível, sense dato. Então, essa percepção que a gente tem e que aí chama de dado sensível, para ele é um outro, como se fosse um outro objeto, certo?
Bem, os dados dos sentidos, então, sense data, ele apresenta esse argumento como uma maneira de questionar a percepção direta do mundo material, mas também aponta que o argumento não é conclusivo. Aqui eu vou falar do sense data, só estou fazendo uma síntese do que foi falado anteriormente, ok? E ele sugere que o argumento da ilusão, que é o argumento da ilusão dos sentidos, levante questões válidas sobre como percebemos o mundo, não é suficiente para sustentar a ideia de que percebemos apenas sense data em vez dos próprios objetos. Portanto, sense data aqui, uma definição para o sense data, são as qualidades percebidas diretamente em experiências sensoriais. Se a gente voltar lá para o remo da imagem que a gente estava vendo anteriormente, seria a forma, como o remo se apresenta na água ou debaixo d'água, debaixo d'água ou fora dela, as cores, os sons e as texturas. Não são, isso tudo para Ier, não são propriedades dos objetos físicos, mas sim experiências na consciência. Portanto, elas existem apenas, esse sense data, eles existem apenas na percepção e são definidos por suas aparências. Por isso que eu falei que é como se eles fossem um outro objeto de estudo ali, tá? Embora não percebamos diretamente os objetos materiais, os sense data fundamentam inferências sobre suas propriedades e existência. Bem, em vez de adotar uma posição dogmática, e lembrando que no vídeo anterior a gente discutiu o que é o dogmatismo e do que se trata uma posição dogmática, então sugiro para quem não viu, para retornar lá e ver. Aí defende o uso de uma linguagem mais precisa ao discutir a percepção, ou o que seria a percepção. Lembrando que a percepção, e isso nós vimos no primeiro vídeo, é uma das faculdades cognitivas relacionadas ao conhecimento, ok? Então, ele reconhece que o argumento é útil para nos levar a refletir sobre como percebemos, mas alerta que ele não implica necessariamente uma conclusão metafísica sobre a natureza da realidade. Passando, então, para o segundo argumento que veremos neste vídeo, é o argumento do sonho. Então, o primeiro foi o argumento da ilusão dos sentidos, o segundo argumento é o argumento do sonho. E esse argumento ele foi proposto por essa pessoa aqui, que é o Peter Worley, certo? No livro The Philosophy Chop. E o argumento do sonho, ele questiona a distinção entre a realidade e os estados de sonho. Então, o argumento do sonho ele foi inspirado pelas reflexões de Descartes, certo? E explora a ideia de que quando estamos sonhando, podemos ter a impressão de estar vivenciando a realidade. E a partir disso, né, dessa hipótese, surge então a dúvida. Como podemos saber com certeza que não estamos sonhando nesse exato momento? Como quem está aí a ouvir-me sabe que não está a sonhar, mas sim, de fato, em realidade, me ouvindo falar, certo? Então, o argumento dele aqui, eu apresento um trecho dele. Xuanzu vivia na China há muito, muito tempo. Uma noite, após adormecer, sonhou que era uma borboleta. Sonhou que estava a voar de flor em flor. E, enquanto sonhava, sentia-se livre, levado pela brisa de um lado para o outro. Tinha certeza de que era uma borboleta, mas quando acordou, percebeu que acabara de sonhar e que, na verdade, era Xuanzu sonhando ser uma borboleta. Mas, de seguida, Xuanzu colocou a seguinte pergunta: seria eu, Xuanzu, a sonhar que era uma borboleta? Ou sou agora realmente uma borboleta a sonhar que sou Xuanzu? E com essa pergunta, serviu-se de um pouco de chá e não pensou mais no assunto. Então, basicamente, a questão que esse argumento do sonho nos traz é: podes garantir que não está a sonhar neste exato momento? E com essa pergunta, a hipótese do sonho questiona a confiabilidade da percepção em geral, postulando
Então, a impossibilidade de distinguir a experiência da vigília da experiência do sonho. E se não podemos distinguir de forma conclusiva a experiência atual da experiência do sonho, não podemos ter certeza de que o que percebemos agora é real. Se a certeza absoluta for entendida como uma demonstração lógica, né, o que chamamos de certeza lógica, então é impossível ter certeza de que não se está a sonhar, pois o processo de testagem da realidade é teoricamente ilimitado. Durante o sonho, nossas experiências parecem reais e podemos acreditar que estamos vivenciando o mundo tal como ele é. Se é possível confundir um sonho com a realidade, como podemos ter certeza de que nossas experiências atuais são verdadeiramente reais e não parte de um sonho? E isso, uma vez que nossas experiências fazem parte daquilo que conhecemos e sabemos sobre o mundo, então, de certa forma, o conhecimento não é possível, certo? Por isso que é um argumento cético. E, para resumir, os objetivos do argumento do sonho. Refletir sobre a natureza do conhecimento e da realidade, destacando a dificuldade em distinguir com total confiança o que é real do que é ilusório. Levantar questões importantes sobre a confiança que depositamos nos nossos sentidos e na nossa percepção do mundo. E, por fim, introduzir os alunos à dúvida cética, uma vez que desafia nossas noções cotidianas de certeza e nos obriga a reconsiderar o que significa saber algo com certeza. Bem, passamos então agora ao nosso terceiro argumento. Relembrando, o primeiro foi o argumento da ilusão dos sentidos, o segundo, o argumento do sonho, o terceiro é o argumento do gênio maligno ou a sua versão contemporânea, que é o cérebro numa cuba, a experiência mental do cérebro numa cuba. Ambos tratam exatamente da mesma ideia que veremos. Vamos ver em separado os dois. Começando pelo argumento do gênio maligno, foi essa pessoa aqui, o Descartes. Nós veremos muito sobre Descartes, não no próximo, mas no outro vídeo ainda. Estamos agora no quarto, no quinto, no sexto. No sexto vídeo, veremos mais detalhadamente sobre Descartes. Agora, vamos manter o foco apenas nesse argumento do gênio maligno, ok? Descartes menciona o argumento do gênio maligno em sua obra Meditações sobre a Filosofia Primeira. E foi formulado em 1641. Especificamente, o argumento aparece na primeira meditação, onde Descartes usa a hipótese do gênio maligno, ou também conhecido como demônio enganador, como parte do seu método de dúvida radical. Nesse cenário hipotético, portanto, Descartes imagina a existência de um ser extremamente poderoso e astuto, capaz de enganar-nos em todos os nossos pensamentos, até nas verdades matemáticas. Descartes era um matemático e, para ele, o conhecimento das ciências exatas, como a matemática, era um conhecimento indubitável. Mas, entretanto, nesse cenário hipotético, ele questiona, inclusive, as verdades matemáticas. O objetivo desse experimento mental é colocar em dúvida mesmo todas as crenças que possamos ter. Para quê, né? Para tentar encontrar uma base de conhecimento que seja absolutamente indubitável. A dúvida gerada pelo argumento do gênio maligno, né, ou demônio enganador, abre caminho para a formulação do cogito ergo sum. Penso, logo existe. Isso veremos também em detalhes no sexto vídeo. E essa ideia do cogito ergo sum será a primeira verdade indubitável na filosofia cartesiana. Bem, aqui acho também importante a gente ler o argumento.
Esse vai ser um pouquinho mais longo, ok? Bem, começando. Talvez haja, em verdade, aqueles que, a ter de crer que todas as outras coisas são incertas, prefiram negar um Deus tão poderoso. Não os contradigo e admito que tudo o que dissemos sobre Deus seja fictício, que suponham tenha eu chegado a ser o que sou pelo fado, pelo acaso, por uma série contínua das coisas ou por qualquer outro modo, pois que posso enganar-me e errar, designem a minha origem, tanto mais provável será que eu seja tão imperfeito que sempre erre. Então aqui ele está propondo essa imperfeição que leva ao erro, ok? Mas ainda não suficiente que tenha notado essas coisas, devo cuidar de me lembrar delas, pois as opiniões costumeiras que reaparecem ininterruptamente a ocupar minha credulidade, a elas submetida reativamente minha vontade por um demorado trato e um direito de familiaridade. Última parte, prometo. Supõe, portanto, que não há um Deus ótimo, fonte soberana de verdade, mas que toda sua indústria e, ao mesmo tempo, sumamente poderoso e ardiloso, que põe toda sua indústria em me enganar eternamente. Pensarei que o céu, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas externas nada mais são do que os ludíbrios dos sonhos, ciladas que ele estende à minha credulidade. Pensarei que eu mesmo desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, de sentido algum, mas tenho a falsa opinião de que possuo tudo isso. Manter-me-ei obstinadamente nesta meditação, de maneira que, se não estiver em meu poder conhecer algo verdadeiro, estará em mim, pelo menos, negar meu assentimento aos erros e às coisas falsas, porque tomarei cuidado para não receber em minha crença nenhuma falsidade e que, a fim de que esse enganador, por mais poderoso e por mais astuto que ele seja, nada possa me impor. Então, vemos aqui um certo drama, né, do Descartes e da forma como ele formula essa ideia do Deus, do gênio maligno ou do demônio enganador. Bem, se formalizamos esse argumento em modus ponens, temos que, premissa 1, não posso excluir a possibilidade de ser enganado por um gênio maligno. Premissa 2, se não posso excluir a possibilidade de ser enganado por um gênio maligno, então não sei se o conhecimento que possuo é real. Portanto, não sei se o conhecimento que possuo é real. Ok? Então, aqui é o argumento do Descartes formalizado. Temos as duas premissas que sustentam a conclusão. O gênio maligno, portanto, é a hipótese cética mais radical introduzida por Descartes para estender a dúvida mesmo às verdades que parecem indubitáveis, como as matemáticas. Questiona a própria existência física e corpórea e admite a possibilidade de que uma entidade superior poderosa domina os pensamentos. Propõe a existência de um ser infinitamente poderoso e enganador, o gênio maligno, que nos faz acreditar na existência de um mundo externo ou na verdade das proposições matemáticas, quando tudo é falso. Então, veja que se a gente for analisar esse argumento do Descartes, o mundo exterior, ele não existe. O que existe é o indivíduo, a sua mente e tudo o que representa aquilo que nós consideramos como o mundo exterior na verdade, representações mentais que esse gênio maligno cria na mente do indivíduo, do sujeito cognoscente, ok? Bem, agora, então, esse era o argumento do Descartes. A versão contemporânea desse argumento é o cérebro numa cuba,
Argumento este que foi proposto por Hilary Putnam. O objetivo do argumento do cérebro numa cuba é questionar como sabemos o que queremos saber sobre o mundo que nos rodeia. Então, o Putnam sugere, pede para a gente imaginar um cérebro que foi removido do corpo e colocado numa cuba com algum tipo de líquido que o mantém vivo. E este cérebro está conectado a um computador que envia-lhe impulsos elétricos idênticos ao que receberia se estivesse num corpo normal. Então, aqui é só essa página, ok? Vamos também fazer a leitura desse argumento, que eu acho importante a gente ter o contato mesmo com o argumento na íntegra. Então, vamos lá. Eis uma possibilidade de ficção científica discutida pelos filósofos. Imagina-se que um ser humano pode imaginar que é você mesmo, foi sujeito a uma operação por um cientista perverso. O cérebro da pessoa, no caso seria o seu cérebro, foi removido do corpo e colocado numa cuba de nutrientes que o mantém vivo. Os terminais nervosos foram ligados a um supercomputador científico que faz com que a pessoa, de quem é o cérebro, tenha a ilusão de que tudo está perfeitamente normal. Parece haver pessoas, objetos, o céu, mas realmente tudo o que a pessoa, você, está experienciando é o resultado de impulsos eletrônicos deslocando-se do computador para os terminais nervosos. O computador é tão esperto que, se a pessoa tenta levantar a mão, a retroação do computador fará com que ela veja e sinta a mão sendo levantada. Mais ainda, variando o programa, o cientista perverso pode fazer com que a vítima experiencie ou se alucine com qualquer situação ou ambiente que ele deseje. Ele pode também apagar a memória com que o cérebro opera, de modo que a própria vítima lhe parecerá ter estado sempre neste ambiente. Em vez de ter apenas um cérebro na cuba, podíamos imaginar que todos os seres humanos, talvez todos os seres sencientes, são cérebros numa cuba, ou sistemas nervosos numa cuba, no caso de alguns seres apenas com um sistema nervoso mínimo considerado já como senciente. Ok? Então, essa é a ideia central do argumento do cérebro numa cuba. Bem, aqui eu apresento essa imagem aqui, não sei, para quem não assistiu, é do filme Matrix. E a imagem de trás também, com uma pergunta: como podemos saber que nosso cérebro não está numa cuba e que o que supomos como realidade é verdadeira? O filme Matrix é muito a ideia do filme Matrix é muito semelhante à ideia do cérebro numa cuba. A diferença é que aqui, como podemos ver, o corpo todo está numa cuba. Esse líquido é o líquido de nutrientes e isso tudo são cabos, fios tecnológicos que conectam e projetam essa representação do mundo na mente e os personagens que têm essa representação, eles estão ali simplesmente dormindo, sem nenhuma consciência de que estão naquele estado. Então, eles vivem essa realidade como se fosse verdadeira, ok? Então, a pergunta é: como podemos saber que nosso cérebro não está numa cuba e que o que supomos como realidade é verdadeira? E o experimento de Putnam, tanto quanto o filme Matrix, também evidencia a crença de que a realidade exterior é uma ilusão. Nesse experimento, assim como linhas argumentativas que seguem esse tipo de perspectiva, como vimos anteriormente, o argumento do gênio maligno, a realidade seria algo como uma representação exterior que estaria conectada a um computador, ou, no caso do gênio maligno, dominada por esse gênio maligno ou alguma outra entidade que possamos inventar, ok? Bem, o argumento do gênio maligno mais o cérebro numa cuba. Vamos juntar os dois
e entender o que eles têm ali de semelhante. Esse tipo de via argumentativa supõe que a mente garante a existência do mundo e reduz a realidade, a existência do mundo, à vida interior do sujeito que estaria vulnerável à recepção de informações exteriores. A força de ambas as hipóteses reside no fato de que o sujeito não seria capaz de distinguir, a partir de dentro, a situação cética, que é do gênio maligno ou no cérebro numa cuba, da situação comum. Então, seria possível distinguir quando seria uma ilusão ou o que seria a realidade. A partir de dentro, o sujeito é incapaz de distinguir isso, ok? E ambos os argumentos, ao funcionarem como um desafio cético radical, colocam em questão se temos conhecimento de que algo existe além da nossa experiência imediata. Ambos os argumentos estabelecem um cenário de dúvida radical que, se aceito, leva à possibilidade lógica do solipsismo. Então, eles, de certa forma, eles fornecem a base para uma perspectiva solipsista de mundo. Veremos isso, então, em detalhe, ok? E por isso que eles são extremamente problemáticos. Bem, aqui é um trecho do livro do Fatoni. Não lembro agora o nome do livro, mas está disponível nas informações do vídeo. Então, o solipsismo, vou ler esse trechinho que é bem curtinho e acho que é muito interessante, vai ser bem proveitoso. Um refúgio do ceticismo, consiste no chamado solipsismo. Então, ele diz que o solipsismo acaba por ser um refúgio do ceticismo, certo? E o solipsismo seria, em sua forma mais rigorosa, não foi sustentado por ninguém. O solipsista parte desse feito. Não se pode sair da consciência. Então, tudo que existe é a consciência do indivíduo. Toda a chamada realidade exterior, ainda dos outros eus no mundo, né, não é para mim mais do que um fato da minha consciência. Então, que ele diz que tudo que existe no mundo, inclusive as outras consciências, são nada mais do que um fato da consciência do indivíduo, certo? Então, nada existe, apenas consciências. Cada um vai enxergar essa consciência, essa realidade de uma forma. Toda tentativa que se faça para sair dela e comprovar a pretendida realidade do chamado mundo exterior e das outras consciências como independentes de mim é absurda. Não há mais realidade que a da minha consciência. Eu existe. Existe tu que me escuta? O poeta Tennyson expressou seu ceticismo com essas palavras. Não saberá nunca se sou eu que falo contigo ou se és tu mesmo que falas contigo e te escuta, crendo escutar-me. Mas o único que me é impossível pensar, desculpa, não tem nada a ver. O único que me é impossível pensar é que não existo. De tudo posso duvidar, menos de mim mesmo e dos conteúdos da minha consciência. A dúvida universal era impossível precisamente pela impossibilidade de duvidar da própria existência. Existo e nisso não posso enganar-me, porque se não existisse, não poderia sequer enganar-me. Veja que esse trecho, existo e nisso não posso enganar-me, é muito parecido com o cogito do Descartes. Penso, logo existo. Esse era um argumento de São Agostinho contra os céticos. E é nessa afirmação que se refugia o solipsista. Ok? Então, como que a gente relaciona, né, o solipsismo com o ceticismo? Relaciona-se com o ceticismo porque ambos questionam a realidade externa. Os dois estão questionando, certo?
O problema do solipsismo, ao excluir a dimensão corpórea e física, é que, se apenas a nossa mente existe, não há maneira de verificar a realidade de outras mentes ou do mundo exterior, o que pode levar a um isolamento extremo de conhecimento. Assim, essa perspectiva reduz a existência humana à vida interior do sujeito que pensa. Então, essa é a forma como ambos estão conectados. Um pouco mais para falar do solipsismo, então, definindo ele de uma forma geral, ele é a doutrina que sustenta que a existência para o indivíduo significa apenas sua existência e a dos seus estados mentais. Ou seja, apenas a nossa própria mente existe e que tudo o que percepcionamos como o mundo exterior, incluindo as outras pessoas, é apenas uma criação da nossa mente. O solipsista acredita que é incapaz de atribuir significado à suposição de que possa haver pensamentos, experiências e emoções que não sejam os seus próprios. Essa linha de pensamento é problemática porque exclui a dimensão externa, exclui a realidade. Além disso, ressalta a incapacidade de conceber a existência de quaisquer outras mentes além da nossa. Voltando aqui, só quero fazer um adendo, complementar aqui. Ainda veremos, como já mencionei em outros vídeos, eu vou também tratar da filosofia da ciência, princípios básicos, obviamente, da filosofia da ciência, e veremos a questão da demarcação entre conhecimento e as pseudociências. E aqui não é exatamente que seja uma pseudociência, mas acho que uma atividade que é extremamente solipsista e que tem isso, solipsismo como base, seria o yoga, e que de certa forma também está conectado com, abre caminhos para outras pseudociências, né? Inclusive a base do yoga, que seria a dita medicina védica, que é totalmente pseudociência também. E o yoga também tem essa perspectiva do solipsismo, então é problemático, assim, só fazer um adendo de tentar fazer esse link com coisas que existem na realidade, que vemos por aí, para também tentar aplicar esse conhecimento de uma forma concreta. Então, só para tentar ilustrar um pouco isso, ok? Bem, e com isso encerro o vídeo de hoje. E, como eu sempre digo, ânimo com os estudos. Espero que tenham gostado, que seja útil, e até a próxima.